Fala pessoal do nosso canal Falando de Gente, Alisson aqui, e hoje tenho aqui a honra de receber um amigo especial, querido, um companheiro que foi até mesmo no de trabalho por muito tempo, professor Roberson Vieira. Roberson, seja bem-vindo aí. Obrigado, agradeço professor, pelo seu convite, né, por ter aceitado aí o nosso convite. E para o Roberson se apresentar para os nossos inscritos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Roberson Vieira Machado, como o professor Alisson falou aqui. Sou graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão Empresarial, Recursos Humanos e Marketing. Também possuo MBA em Gestão de Pessoas e venho realizando aí algumas especializações nas áreas de docência no ensino superior e pedagogia empresarial. Então, eu tenho mais de 20 anos de mercado, mais de 20 anos de atuação, dos quais aí cerca de 11 anos mais ou menos foram como gestor de pessoas. Então foram assim, bastante experiência, né, professora, onde uma delas foi como coordenador pedagógico, onde eu atuei na área educacional. E foi meu coordenador pedagógico por 1 ano e meio. Tive esse privilégio. Conheço muito bem Roberson, né? Sei do seu profissionalismo, da sua qualificação. Muito obrigado, professor. Ficou lisonjeado, né, professor? Porque agora ele não precisa mais puxar o saco. Né? Porque, é verdade. Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos aí fazer esse nosso bate-papo sobre o trabalho de gestão de pessoas na área educacional. Por quê? A gente sempre fala de, por exemplo, né, indústrias, comércio, como que funciona a cultura, desafios, etc. Porém, existe um mercado que é o mercado da educação, que tem as suas particularidades muito específicas, um outro perfil, um outro público interno. Então hoje vamos ouvir um pouquinho de alguém que já está nesse ramo, de como que funciona o trabalho de gestão de pessoas na área educacional. Roberson, conta aí pra gente quais são os principais desafios. Desafios, professor. Como todo gestor, o desafio é lidar com gente. Né? Só que a diferença é que nesse ramo da educação, você precisa lidar com gente muito bem capacitada, muito preparada, bem formada, né? Ao contrário aí da área operacional, de indústrias, né, professor? Até mesmo no comércio, que existe um pouco menos de formação. Então, nesse ramo, precisa ser o quê? O gestor ele tem que ter um olhar diferente, um jeito diferente na comunicação, ele precisa entender um pouco daquele profissional, conhecer aquele profissional, saber dos interesses desse profissional para poder ter uma boa abordagem sempre que precisar passar alguma coisa, sempre precisar lidar de alguma forma com esse profissional, com esse liderado. Né? Bacana, vamos lá. Roberson, a gente sempre sabe que cada mercado tem as suas particularidades. Né? Hoje eu atuo no mercado, muitas vezes, da saúde, que tem uma particularidade muito específica, que eu acho que nessa área sua também tem, né? Que acaba trazendo aí certos desafios que em outras áreas não traz. Que é o que, Roberson? Vamos lá. Nós vemos muitos profissionais, principalmente ali de nível técnico, de nível superior, que atuam em mais de uma empresa. Então ele atua, por exemplo, em uma clínica médica durante o dia e à noite atua lá no SUS, faz lá, sei lá, plantão. Então tem técnicos, enfermeiros. E aí eu entro em um choque cultural, porque a cultura da clínica é uma, a cultura do SUS é outra, ou que sejam 2 clínicas privadas, mas são ambientes diferentes. São aspectos culturais diferentes. Isso acaba gerando certos conflitos, porque eu não posso ser o Alisson da clínica de manhã e à noite ser o Alisson do SUS, ou de manhã ser o Alisson da clínica médica A e à noite da clínica B. Na educação, eu creio que também tem esse mesmo desafio. Professores que dão aula em mais de uma instituição. Exemplo prático eu dou aula tanto na rede pública quanto na rede privada. Porém, muitos acabam não conseguindo associar isso e ser, por exemplo, o Alisson da escola A terça e o Alisson da B quarta. Como é que funciona essa
esse ramo, como que você via e quais são as dificuldades e, óbvio, né, as orientações dentro dessa situação. Existe isso mesmo, Robertson? Nossa, totalmente realidade, né, professor? Nas duas áreas, sim, inclusive, em né? várias áreas tem isso. E é assim, professor, uma dica que eu vou dar primeiro para o profissional, tanto da área da saúde quanto da área da educação. Esse profissional, se ele vai procurar empregos em locais diferentes, ele vai atuar em lugares diferentes, ele precisa ser um profissional flexível. Exato. Já tem que partir dele essa flexibilidade cultural, inclusive. E saber que em cada lugar que ele vai atuar, tem os seus costumes, tem o seu jeito de fazer, e ele precisa se encaixar nesse jeito de fazer. Por quê? A empresa ou a organização já existia ali. Ele que está chegando agora. Então ele não vai chegar, como que eu falo, tentando convencer na marra de que o jeito dele tem que ser... o meu jeito é o certo. É o certo. Lá na outra empresa a gente faz assim. Então ele precisa se encaixar dentro daquilo ali. Então a flexibilidade é um ponto inicial. Agora, a gente sabe que isso pode não acontecer. Exato. Né? E aí cabe o olhar muito atento do gestor, né? Tanto do profissional de recursos humanos, tanto no profissional que faz o recrutamento, a seleção desse profissional, quanto do próprio líder, do próprio coordenador, do chefe de setor. O que fazer quando esse conflito cultural acontece? Então, no início da contratação, já precisa mostrar para aquele profissional a forma que acontece, o jeito que acontece dentro da sua organização. Olha, aqui nós agimos assim, assado, aqui nós temos o nosso código de ética e de conduta, essas são as nossas regras básicas, né? Aqui a gente exige que se vista de determinada forma, calças e sapatos de determinado modelos e tal, né? Para não sair do normal, da regra, do que se tem costume ali. E tranquilo. Então esse primeiro ponto de passar as regras, orientar, ele tem que acontecer. Agora, a gente sabe que ainda assim pode ter o conflito. Sim. Ainda assim pode ter o conflito. E quando isso acontecer, você precisa chamar essa pessoa novamente e tentar mostrar para ela como é que acontece. Olha, porque aí foi a primeira parte, foi a parte explicada, a parte formalizada, escrita, né? Mas aí você precisa exemplificar isso. Olha, fulano, dá um exemplo de alguém que atua no molde da organização. Olha, eu preciso que você se adeque assim e tal, porque explique os motivos daquilo. E mesmo assim pode acontecer, né? Exato. Começa a dar um tanto de trabalho. Então a gente entra na questão de treinar, ensinar, mostrar. Quando não der certo, realmente foi um erro no processo de recrutamento e seleção, e às vezes precisa substituir se isso estiver causando grandes prejuízos para a sua organização. Se não for tão prejudicial assim e o profissional for muito bom, você ainda consegue mantê-lo executando aquela função dele. Mas se tiver causando danos culturais irreversíveis, quando eu falo irreversível, perda de clientes, atendimento ruim, exatamente, conflitos internos entre a equipe, sim, rotatividade, isso são prejuízos enormes dentro da organização, então você precisa realmente trocar. Então a dica que eu dou realmente é para o profissional que deseja fazer isso, seja professor, seja médico, seja qualquer um outro que deseja atuar em vários segmentos diferentes, ele precisa ter essa flexibilidade. E o gestor tem que estar atento se esse profissional está realmente inserido dentro da sua organização ou não. Bacana. Robertson, vamos lá, professor. Existe um ponto muito específico, né? Você até aqui tocou nesse assunto. Vamos lá. O profissional da área da educação, ele tem uma característica diferente de uma indústria, um comércio. Ele é um profissional com nível intelectual mais alto. Quando eu falo de uma loja, de uma indústria, eu falo que eu tenho uma grande massa que tem ali um nível de formação mais baixo. Vai ter lá no máximo o seu ensino médio, ou talvez muitas vezes nem isso. Na área da educação, essa pirâmide ela se inverte
eu tenho uma grande massa que tem ali no mínimo um nível superior, que é um perfil diferente de equipe. Juntamente com isso, isso vai trazer um outro desafio, que é recrutar esse profissional. É diferente eu ir buscar lá no mercado um profissional, por exemplo, para ser um operador em uma indústria, ou trabalhar com vendas em uma loja, um caixa de uma loja, que seja até mesmo um próprio líder de uma indústria. É muito diferente do que eu ir buscar, por exemplo, um professor. Né? Até porque normalmente eu tenho uma gama muito grande de profissionais para níveis operacionais, então eu tenho lá uma vaga para trabalhar com vendas em uma loja, tem lá 200 currículos, 300 currículos, né? Quando eu falo da área da educação, eu acredito que hoje ainda se tenha em números uma quantidade muito grande, porém como hoje se facilitou muito a questão da formação educacional, se nós olhássemos há 15 anos atrás, ou há 20, ou até mesmo menos 10 anos atrás, quando eu fiz, né, você fez, era muito mais complexo. A pessoa fez faculdade, nossa, é outro mundo. Hoje em dia, praticamente todo mundo faz, através da flexibilização que se teve, tanto dos cursos, né, que são online, AD, e também dos cursos presenciais, que se facilitou muito. Consequência disso, eu tenho muitos profissionais. Quando eu tenho muitos profissionais de nível superior, eu posso ter um problema que é a questão da qualidade. Né? E quando eu falo de recrutar alguém para ser professor, que é um profissional que vai formar novos profissionais, diferente de quem vai formar um produto. Ele vai formar profissionais. Há aí uma certa preocupação, por exemplo, eu ter lá 30, 40, 50 candidatos para uma vaga de professor, porém, quais deles têm realmente uma qualidade para a educação e não? Fala, Robertson, pra gente um pouquinho desse perfil, desse profissional com uma cultura diferente que e como encontrar, como recrutar e como conseguir o profissional ideal. Muito bem, professor. Então, começa lá no recrutamento. Né? Aliás, começa um pouquinho antes no planejamento desse recrutamento, planejamento de RH. O profissional de recrutamento e seleção, ele precisa conhecer a sua organização, ele precisa saber a cultura da sua organização, ele precisa saber a cultura do setor e ele precisa conhecer também o líder que vai trabalhar com esse profissional, com esse professor no caso. Conhecendo todos esses locais aí, essas pessoas, tendo todas essas informações em mãos, ele vai criar ali a descrição de cargo desse profissional. Perfeito. Nessa descrição inclui a formação técnica e também competências técnicas e também competências comportamentais. Essas competências comportamentais, elas têm que estar de encontro com a cultura organizacional ou com aquilo que a organização espera desse novo profissional. Isso já elimina bastante profissionais que não tenham aquelas características na hora de enviar um currículo, por exemplo. Então isso precisa ser bem alinhado para poder diminuir. Senão você recebe muitos currículos que não atendem aquilo que a empresa está buscando. Exatamente, as necessidades. Então, às vezes, quantidade não representa qualidade. Você pode receber 5 currículos, mas estão dentro daquilo que é esperado. A partir daí, você vai fazer uma triagem e fazer um novo filtro, se realmente esse está ligado aqui, porque ainda acontece de alguém enviar. Sim. Muito bem, professor. A etapa de entrevista, ela precisa ser várias etapas. Eu não posso simplesmente fazer um processo seletivo e já decidir quem vai ser o meu contratado nessa área de educação. Tratando-se de professor, eu não posso ver somente se ele tem as competências técnicas, o conhecimento. Eu vou precisar identificar isso num primeiro momento, numa conversa, usando uma abordagem técnica de questionamentos e tudo mais. E, mais uma vez, entra uma nova seleção. Desses que vieram aqui,
pego pelo menos 3 ali, 2, 3 que foram mais Destacaram, destaques, né? E aí eu preciso criar um novo processo de entrevista com essa pessoa, um novo processo de seleção ali, e eu indicaria uma aula teste. Uma aula teste para ver se realmente esse profissional, numa sala de aula, e nessa aula teste eu indico até colocar pessoas que trabalham na organização como alunos, para participar ali como alunos, para já sentir se esse profissional vai ter aquele nervosismo, que é normal também, né? Exato. Tudo vai ser aceitável dentro do parâmetro, mas como ele vai se sair falando para pessoas desconhecidas, né? Isso já vai te dar uma certeza maior na hora de escolher um bom profissional, né? E aí entra novamente um terceiro ponto, que é mostrar para esse profissional as expectativas que a empresa tem sobre ele, mostrar o que se espera desse profissional, e para tomar essa decisão, tanto por parte do profissional quanto do profissional de recrutamento e seleção, se isso está alinhado, para depois sim contratar. Isso vai diminuir, isso vai manter uma assertividade muito grande se for bem feitinho. Então acho que vai mais ou menos nesse processo. Até porque, Robertson, nessa área, há muitos profissionais que têm o conhecimento perfeito, mas não sabem passar. Exatamente. Né? Então, se eu levo em conta um processo seletivo somente técnico, a pessoa pode escrever coisas lindas, pode responder tudo certo, pode tirar 10. Porém, na prática, sala de aula é outro desafio. Tem que ter didática, tem que ter comunicação. E isso a gente só consegue mesmo ver através de um teste prático. Exatamente. E é legal mostrar também, professor, que assim, a gente partindo para o final aí, né? Mas professor, ele não é igual para todas as áreas da educação. Exato. Isso é muito importante. Exato. A gente tem experiência tanto no ensino superior, né? Superior presencial, superior EAD, e tem a área de cursos profissionalizantes também. Técnicos. Então, cada área, seja técnico, tecnólogo, profissionalizante, superior EAD e tudo mais, existe um profissional que se encaixa ali ou não. Então, claro que eu vou ter professor que ele pode se dar bem em diversas áreas dessas, mas sem que eu faça essa seleção adequada, sem que eu faça esse teste que é importante, essa aula teste, né, eu indico ela porque ela é uma amostra do que aquele profissional é capaz. Exato. Na aula teste ele vai estar mais nervoso, ele vai ter, né, um negocinho ali, mas se ele atendeu as expectativas, ele só tende a melhorar. Percebe? Sim. Então, por isso a importância dela existir dentro desse processo todo. Se ele errar, ele pode usar os erros para se corrigir e para fazer melhor. Né? Pequenos erros nessa aula ainda são aceitáveis, porque você consegue moldar. Agora, o que não dá para acertar são realmente... erros eu graves, não sei se dá para falar erros, mas assim... acho que é falta, desconformidade, né? Comportamental. Isso. A ausência daquela característica fundamental. No curso profissionalizante você normalmente se procura mais um profissional mais show, assim, mais animado, mais ligadão, assim, tal, porque o público precisa desse profissional. No ensino superior exige um pouco mais de formalidade, então assim, um não vai ficar legal no outro, eles precisam se moldar. Então você tem que ficar de olho nesse aspecto comportamental e isso vai te ajudar, vai te garantir uma contratação mais efetiva. Bacana, Robertson, agradeço aí o seu tempo, né, e tudo aquilo que foi partilhado comigo e conosco, com aqueles que irão acompanhar esse nosso vídeo. Dúvidas, perguntas, pode deixar aqui embaixo nos nossos comentários, já deixa aí também o seu like e se inscreva. Robertson, agradeço o convite. Grato aí. E beleza. Até mais, pessoal. Um abraço. Um abraço.